Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Estamos no quadro Liturgia da Palavra Dominical, onde todo domingo nós refletimos os textos que a Igreja nos propõe para o nosso crescimento espiritual, para o nosso amadurecimento na fé. Estamos no 8º domingo comum, do tempo comum, no ano C. E por incrível que pareça, esse domingo será o último domingo do tempo comum agora, Por quê? Vai ter um intervalo no tempo comum e nós entramos aí na quaresma, Quarta-feira próxima agora já é quarta-feira de cinzas. Aqui só um adendo a respeito da quarta-feira de cinzas. As pessoas pensam que a quarta-feira de cinzas é quando o padre impõe as cinzas sobre a cabeça do fiel. Muitas pessoas pensam, principalmente os protestantes, pensam que essa cinza é para perdoar, essa imposição das cinzas é para perdoar o pecado da gandaia, da festa do carnaval, que muitos católicos, infelizmente, ainda estão participando, dessa festa profana, mundana, essa festa vazia, oca, que não tem nada que nos preenche, a não ser que só faz mostrar aquilo que tem de mais superficial e mais sujo e mais perverso no ser humano, desde das relações homoafetivas, de drogas, de prostituição, de roubo, de tudo, Todas as coisas que estão desordenadas em nós, elas afloram no carnaval, pela influência de quem está ao redor, pela influência da música e pela estimulação dos sentimentos, dos sentidos do homem, do baixo ventre, podemos assim dizer. Então, a quarta-feira de cinzas é um sinal de penitência para a quaresma que começa. Quaresma, 40 dias de penitência. E a quarta-feira de cinzas abre esse tempo favorável, esse tempo de penitência, esse tempo para se dar, vamos dizer assim, que se dá o trabalho de se colocar na mão do oleiro, que é Deus, para sermos moldados por Ele. Mas, voltando, a primeira leitura de hoje é tirada do livro do Eclesiástico, 27, 5 ao 8. Na liturgia desse domingo, o Senhor vai mostrar para nós que o nosso falar revela muito de quem nós somos. Talvez revele até quem nós somos inteiramente. Apesar que tem sempre aqueles que falam uma coisa, mas fazem outra. Muitas vezes nós também fazemos isso. Falamos uma coisa e fazemos outra. Então, hoje, o Senhor, quando eu comecei a ler aqui, eu já comecei a perceber que essas leituras são hoje de maneira mais forte para a minha própria pessoa, que ela me faça perceber a minha linguagem, a minha conversa, o meu diálogo com as pessoas. Por quê? Porque o falar revela quem nós somos. Jesus vai dizer no Evangelho que a boca fala do que o coração está cheio. Veja, Eclesiástico, primeira leitura, 27, do 5 ao 8. Quando a gente esconde, ou melhor, quando a gente sacode a peneira, ficam nela só os refugos. Assim, os defeitos de um homem aparecem no seu falar. Como o forno prova os vasos do oleiro, assim o homem é provado em suas conversas. O fruto revela como foi cultivada a árvore. Assim, a palavra mostra o coração do homem. Não elogies a ninguém antes de ouvi-lo falar, pois é no falar que o homem se revela. De verdade, meus irmãos, tem pessoas próximas de nós que nós conhecemos exatamente pelo que ela fala. Não simplesmente uma questão assim de discurso, porque tem pessoas que têm discursos prontos, por exemplo, os políticos. Eles não se revelam pelo falar. Eles falam uma coisa, mas na verdade eles são outra. Eles têm outra intenção. Mas quando Jesus coloca esse falar aqui, Jesus está falando do falar natural, do dia a dia, das conversas do dia a dia. Não são os discursos preparados. Não é, por exemplo, o falar porque prepara um discurso, faz
um discurso bem elaborado com palavras bonitas, palavras tocantes. Não, é o falar do dia a dia, né? E o falar do dia a dia nos revela, e revela muito de nós, infelizmente. Então nós precisamos pedir a Deus a graça das virtudes. Eu mesmo tenho pedido muito a Deus: Senhor, me ajuda, dai-me a graça da virtude, né? A virtude no falar, a virtude no ouvir, a virtude no discernir as coisas. Meus irmãos, não é fácil, né? Quando nós vivemos no meio de pessoas, de um povo ímpio, nós acabamos muitas vezes nos contaminando. Não porque nós sejamos tão bonzinho, melhor do que eles. Não, às vezes nós é quem contaminamos as pessoas, né? São Paulo vai dizer na sua carta aos Coríntios que as más companhias corroem os bons costumes. Muitas vezes nós é que corroemos os bons costumes das pessoas. E às vezes nós nem percebemos isso. Então aqui a palavra é toda para nós, não é para mim somente, não é para você que está me ouvindo somente. Então São Paulo vai dizer que esse homem, né, que é corruptível, ele um dia deixará de ser corruptível. São Paulo fala aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 54 ao 58. Ele vai dizer: irmãos, quando este ser corruptível estiver vestido de incorruptibilidade, e este ser mortal estiver revestido de imortalidade, então estará cumprida a palavra da Escritura: a morte foi tragada pela vitória. Ó morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? E aí ele continua: o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças sejam dadas a Deus, que nos dá a vitória pelo Senhor nosso Jesus Cristo. Aqui nós podemos perceber uma coisa: nós um dia seremos revestidos de imortalidade, seríamos revestidos de incorruptibilidade. Porém, não é eu, não sou eu, não é você, né? Que talvez até pense, se ache: eu sou o cara, eu sou católico, eu sou, né? Por exemplo, muitas pessoas dizem assim: por que você coloca Denis o Católico no seu canal, nas suas redes sociais? Eu coloco porque é uma maneira de atrair o olhar de outras pessoas para o trabalho realizado, para o apostolado. Não é porque eu sou o católico, no sentido de que, feito Romário dizia, eu sou o cara, né? Quando Deus olhou lá de cima, apontou e disse: esse é o cara. Não é nesse sentido. Eu sou miserável, eu sou pecador, eu sou, como diz São Paulo, eu sou o maior dentre todos os pecadores. Eu sou como um filho abortivo, São Paulo diz. Eu tomo essas palavras de São Paulo para mim. Eu sou pecador miserável. Eu preciso todos os dias da misericórdia e da graça de Deus. Porque, se não for assim, eu deixo de existir. Porque meu pecado ele é constante. Eu sou pecador miserável. E aqui não é como é que se chama? Tem uma palavrinha que diz falsa modéstia, não. Estou falando sinceramente. Eu sou pecador. E você que me escuta, você tem que crer nessa realidade, que você também é pecador miserável. Então, nós precisamos aqui, graças sejam dadas a Deus, que nos dá a vitória pelo nosso Senhor Jesus Cristo. É por Ele, a vitória é por Ele. É Ele que opera em nós o querer ser de Deus, o ser de Deus durante essa vida e o acabar, ser revestido de incorruptibilidade. Incorruptibilidade. É Ele que nos veste, né? E São Paulo conclui dizendo: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, empenhando-vos cada vez mais na obra do Senhor, certos de que vossas fadigas não são em vão no Senhor. Então nós precisamos ter essa convicção que nós dependemos inteiramente de Deus. Essa segunda leitura é uma resposta à primeira, né? É uma resposta à primeira. Nós somos isso, e o nosso falar, o nosso relacionar-se com as pessoas demonstra o que nós somos. É por isso, meus irmãos, que dentro da nossa casa, as nossas máscaras, elas caem.
elas são tiradas. Na rua nós podemos sermos hipócritas, né? Quando eu estou dizendo nós podemos, estou dizendo assim, acontece de que muitas vezes na rua nós somos hipócritas, ou seja, colocamos máscaras e vivemos um personagem, como os antigos gregos viviam, né? E é por isso que surgiu essa palavra hipócrita, porque eles colocavam uma máscara para viver um personagem, para interpretar um personagem. Muitas vezes nós fazemos isso, nós interpretamos personagens, mas é no nosso relacionamento mais íntimo que essas máscaras caem. E dentro de casa, nossa esposa, né, os maridos das mulheres, os filhos, os familiares, eles sabem quem nós somos verdadeiramente, porque nós não conseguimos esconder nossas máscaras dentro de casa. Elas caem, né? E aí, Jesus, dialogando com os seus apóstolos, em São Lucas, capítulo 6, do 39 ao 45, veja o que Jesus vai dizer, né? Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Então, é possível um cego guiar outro cego? O cego já está ali com a sua não sei se é bengalinha que se chama aquilo ali, né? A sua varinha ali para lhe guiar, lhe conduzir. E de repente chega alguém que enxerga e vai ajudá-lo a atravessar um sinal, por exemplo, de trânsito, né? Um farol de trânsito. Mas de repente um cego está precisando de ajuda para atravessar a avenida. Aí chega outro cego. Seria assim, Jesus diz que um cego guiando outro cego, ambos cairão num buraco. Porque se um cair, o outro cai. Os dois são cegos. Aí Jesus vai dizer que essa parábola dele é exatamente para dizer que eu não posso achar que eu sou o mestre. Eu não posso achar que eu sou maior do que o mestre. Ele vai dizer que eu preciso pensar em ser como o mestre. Isso me basta. E aí ele continua. Porque vês tu o cisco no olho do teu irmão, e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer ao teu irmão, irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, ou seja, aquele que finge ser o que não é. Tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Aqui Jesus está dizendo para mim e para você, olha, não queira corrigir as pessoas, corrija-se a si mesmo. Corrija-se a si mesmo. E quando você estiver maduramente corrigido, tiver alcançado uma estatura de homem perfeito, aí sim você pode querer corrigir as pessoas. Não seja hipócrita. Como é que você vai dizer a alguém, fulano, não fala isso. Fulano, não faz aquilo. Fulano, olha, eu vejo que tu precisa fazer isso, isso, isso e isso. Mas eu faço a mesma coisa. Isso é a hipocrisia. E Jesus continua. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. Então, Jesus está dizendo que eu e você somos conhecidos pelo que nós produzimos. De bom ou de ruim. Só que ele vai dizer que não tem como uma fruteira, uma árvore, estar produzindo um fruto bom e outro ruim. Não tem como. Ou nós produzimos frutos bons, ou nós produzimos frutos ruins. Se nós produzimos frutos ruins, nós somos árvores péssimas. Se nós produzimos frutos bons, nós somos árvores boas, de boa qualidade. Porém, uma reflexão cabe para nós. Nós estamos em processo de aprendizado. Nós estamos em processo de amadurecimento na vida cristã. Mas o que nós precisamos entender é que
eu preciso dar frutos bons. Por quê? Porque nós somos ramos que estamos ligados a uma videira, que estamos ligados a um tronco, e esse tronco é Jesus. Leia aí São João capítulo 15. Jesus vai dizer que todo ramo que estiver unido a ele e não produzir bom fruto, não pode permanecer na videira. Vai ser cortado, né? E concluindo o evangelho, Jesus diz: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. E nós fazemos isso direto. Nós tiramos do nosso coração, muitas vezes tiramos coisas boas, né? Porque nos deixamos ser guiados pelo homem interior, né? O homem espiritual, o homem criado à imagem e semelhança de Deus. Muitas vezes nós tiramos coisas perversas